Boa tarde, hoje quinta-feira, 29 de agosto de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Apagão deixa 9 estados do Nordeste às escuras e atrasa pagamento dos salários dos servidores do Estado. Presos tentam fugir de centro de detenção durante o blackout. O Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes, diz o IBGE. Rio Grande do Norte e Ceará já podem exportar melão e melancia para o Chile. Justiça determina retorno de, no mínimo, 70% dos policiais civis. A vereadora Amanda Gurgel, do PSTU, é entrevistada desta quinta-feira. Agora, o RN Acontece. Presos se amotinam durante o apagão e destroem celas do centro de detenção da Ribeira, em Natal. A insatisfação dos presos começou na manhã de ontem. A capacidade de abastecimento de água na unidade foi insuficiente para atender a demanda de todos os presos. E à tarde, durante o apagão, a situação se agravou. Os presos se amotinaram e destruíram as celas do CDP. Agentes penitenciários do Grupo de Operações Especiais e da Polícia Militar tiveram que intervir para acalmar os ânimos. Por causa dos danos nas celas, foi preciso transferir parte dos presos para a Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Já passavam das 9 da noite quando o último comboio saiu do CDP da Ribeira com destino a Nísia Floresta. O CDP, que antes abrigava cerca de 90 presos, reduziu esse número para pouco mais de 20 presos e agora terá que passar por uma reforma. O apagão que atingiu todos os estados do Nordeste nessa quarta-feira deixou mais de 1.200.000 pessoas sem energia elétrica no Rio Grande do Norte, causando vários transtornos à população. A interrupção do fornecimento de energia foi provocada por 2 queimadas em uma fazenda no interior do Piauí. A repórter Camila Dantas traz mais informações. No Hospital dos Pescadores, em Natal, 2 pacientes em estado grave foram atendidos com respirador manual. As imagens gravadas pelo celular de uma enfermeira registram o desespero dos funcionários, mostrando os aparelhos com pouco tempo de bateria. O problema é que o único gerador que a unidade possui está sem funcionar. A equipe bravamente conseguiu fazer o papel dela, conseguiu manter os pacientes vivos, estão estáveis, porém necessitando ainda de UTI. O diretor técnico do Hospital dos Pescadores explica a situação do gerador. O gerador técnico já está instalado, a fiação já está pronta, já inclusive foi testado. Agora, há necessidade da visita técnica do fabricante para que ele seja posto em funcionamento adequadamente. Durante as 4 horas de blackout, alguns setores registraram problemas. O comércio, escolas e o serviço de telefonia sofreram as consequências da falta de energia. O trânsito ficou um caos e os motoristas tiveram que ter muita paciência para voltarem para casa. Segundo o inspetor da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, os 198 semáforos da capital potiguar não funcionaram durante o apagão e só tinham 25 agentes de trânsito nas ruas. Alguns condutores desceram do carro, moradores próximos vieram dar o apoio, sinalizar. Alguns motoristas conscientes, eu agradeço àqueles que tiveram a consciência em respeitar uma pessoa que estava ali, que não era uma autoridade de trânsito. Em menos de um ano, o Nordeste ficou completamente às escuras mais uma vez. O apagão desta quarta-feira foi provocado por 2 queimadas no interior do Piauí. Apesar da chuva, o trânsito fluiu normalmente nesta quinta-feira. Ainda segundo o inspetor da CEMOB, apenas 2 semáforos foram danificados, mas a secretaria já agilizou o conserto deles. Mas faltou o amarelinho ontem na cidade, neste momento do apagão. Eu conheço gente que ficou de 2 a 3 horas no trânsito durante o apagão de ontem, durante o blackout. Olha, segundo o setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o equipamento mostrado na reportagem, referido na reportagem, deverá ter todos os testes concluídos até esta sexta-feira, amanhã, quando poderá ser liberado para o funcionamento e formação da Secretaria Municipal de Saúde. O apagão de ontem também atrapalhou a vida dos servidores do Estado. Em nota, o governo anunciou que o pagamento dos vencimentos dos servidores sofreria atraso de algumas horas na manhã desta quinta-feira. É que, em razão da falta de energia ontem, houve interrupção na transmissão de dados dos arquivos da Folha do governo para o Branco.
do Brasil. Algumas transferências para servidores de órgãos de administração direta ficaram prejudicadas. A previsão era de o dinheiro estar na conta à meia-noite da quarta-feira, como programado. O governo prometeu o dinheiro na conta a partir do meio-dia de hoje. Você que é servidor e recebe hoje, confira seu extrato no banco. Olha, em menos de um ano, o Nordeste brasileiro foi surpreendido por 2 blackouts. 9 estados ficaram às escuras na tarde de ontem, por mais de 3 horas, até que o fornecimento de energia fosse totalmente restabelecido. O assunto tomou conta dos TTs, do Twitter e posts das redes sociais durante o apagão, e é destaque hoje na maioria dos jornais nordestinos e também do país. A manchete que mais me chamou a atenção foi a do Diário de Pernambuco. E dizia assim o diário hoje de manhã, quem viu, checou: não foi a primeira vez, nem será a última. E é isso mesmo, hein? Não será a última. Por falta de investimentos no setor energético, o país vive a insegurança de um sistema de transmissão de energia que pode falhar a qualquer momento. Ontem, segundo o operador nacional do sistema, a causa do apagão em 9 estados da região Nordeste foi uma queimada, uma fazenda do interior do Piauí. No passado, nos últimos episódios, houve falha humana e as desculpas vão se sucedendo. A verdade, gente, é que nós não contamos com um sistema seguro. Isto é fato. E nós, mortais, não podemos fazer nada. Tem que esperar pelo governo. O outro apagão que aconteceu ontem foi na Câmara dos Deputados. Ainda no calor das manifestações de rua, os deputados federais tiveram a coragem de rejeitar a cassação de um parlamentar condenado pela justiça e preso numa penitenciária de segurança máxima em Brasília. Nathan Donadon, condenado por participar de uma quadrilha que desviou 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia na década de 90, manteve o mandato de deputado federal, mesmo diante da condição de presidiário, de condenado pela justiça. Na sessão que durou mais de 4 horas, 233 deputados votaram a favor do parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, favorável à cassação, e o número não foi suficiente para a perda do mandato, pois o regimento da Câmara dos Deputados exige ao menos 257 votos. Outros 131 parlamentares, deputados federais, votaram pela manutenção do mandato de Donadon e 41 se abstiveram. Uma vergonha. Tudo ocorreu sob o manto do voto secreto, que o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Casa, agora promete acabar. Vergonha, esta é a palavra, a única palavra que resume a indecência que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. Depois, os políticos reclamam que não há motivos para tanto mau humor nas ruas, que são injustiçados, que são perseguidos pela população. Ora, os senhores parlamentares não se dão ao respeito. Essa que é a verdade. A turma condenada no mensalão deve ter achado ótimo. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 29 de agosto. O Novo Jornal dá destaque aqui, claro, ao apagão. Apagou geral, diz aqui a manchete do Novo Jornal. A Tribuna do Norte também destaca o apagão, blackout ontem. Nordeste às escuras, comércio, hospitais, serviços de telefonia e principalmente o trânsito sofreram consequências com a falta de energia que deixou todo o Rio Grande do Norte às escuras por quase 4 horas. O blackout atingiu os 9 estados nordestinos e foi provocado, segundo o operador nacional, por 2 queimadas no interior do Piauí. Uma foto aqui panorâmica da cidade do Natal na Tribuna do Norte. E nesta quinta-feira, 29 de agosto, o portal de notícias No Minuto destaca: mais de 59% do público-alvo já participou da campanha de multivacinação. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a população infantil de Natal a ser vacinada é de 56.788 crianças menores de 5 anos. Dessas, 10.525 compareceram às unidades de saúde. Também destaque no Minuto.com:
CCJ aprova a unificação de serviços de emergência no telefone 190, usado atualmente para contato com a Polícia Militar. O número 190 poderá centralizar todas as chamadas de emergências no país. Também é destaque no Minuto, Pronatec oferece vagas que não foram ocupadas no Sisutec. A partir das 19 horas desta quinta-feira até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de setembro, os interessados poderão acessar as vagas e fazer a inscrição no portal do Pronatec. Acesse o nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Rio Grande do Norte e Ceará já podem exportar melão e melancia para o Chile. Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes, diz o IBGE. Eu volto em instantes. O RN acontece. A população estimada do Brasil hoje é de 201 milhões de habitantes, pelos dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a junho deste ano. De acordo com o levantamento, há 7 milhões de habitantes a mais do que o registrado em julho de 2012. Os dados foram publicados hoje no Diário Oficial da União. São Paulo é o estado mais populoso, com 43,6 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais, com 20,5 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, com 16,3 milhões de pessoas que declaram moradores da região. O Rio Grande do Norte figura no grupo com menos de 5 milhões de habitantes. Nosso estado tem hoje 3,3 milhões de habitantes. Comerciantes e consumidores já se preparam para a Liquida Natal. A 12ª edição, a maior promoção do varejo local, acontece a partir de hoje até o dia 8 de setembro e promete movimentar o comércio na capital do Rio Grande do Norte. A reportagem é de Camila Dantas. A maior liquidação do comércio da capital potiguar movimenta as lojas a partir de hoje. Segundo o diretor de informática da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Liquida Natal é uma ótima oportunidade para aumentar as vendas. Nós estamos fazendo num período onde o comércio, o movimento é fraco, e aí é uma maneira da gente vender mais num período de poucas vendas. E com isso aí nós estamos tanto ajudando o consumidor a ter um preço diferenciado nesse período dos 11 dias, ajudando o lojista a vender mais e ajudando ao Estado, que de qualquer maneira vai ser recolhido mais imposto, A expectativa é que a liquidação movimente cerca de 200 milhões de reais no comércio e as vendas aumentem 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O Liquida Natal acontece até o dia 9 de setembro e mais de 4 mil lojas participam da promoção na capital potiguar e região metropolitana. Ainda segundo o diretor de informática da CDL, tanto os vendedores quanto os consumidores serão contemplados com vários prêmios, como notebooks, carros e um apartamento. O sorteio será no dia 28 de setembro. E o sorteio será, inclusive com a apresentação de bandas locais, na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e será no dia 28, um dia após a entrega dos cupons no dia 27 lá na CDL. Este vendedor é mais otimista. Para ele, as vendas deverão aumentar em até 40% neste período. Nós esperamos um aumento em torno de 40%. Os primeiros dias é mais especulações dos clientes, verificando os preços, as mercadorias, mas nós estamos apostando que teremos uma boa venda. Temos produtos, temos preço, esperamos resultados positivos. Liquidação é sempre bom, Por isso, aproveite aí esse período e liquida Natal. O novo valor do salário mínimo deverá ser de R$ 722,90. Eu vou repetir, R$ 722,90. O anúncio foi feito hoje pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela esteve no Congresso Nacional para entregar ao presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Renan Calheiros, a peça orçamentária 2014. O texto deve ser votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até o final do ano. O reajuste passa a valer em 1º de janeiro de 2014. De acordo com a ministra Miriam Belchior, o novo valor incorpora a regra de valorização do salário mínimo, que tem sido uma política importante de alavancagem da renda das famílias no Brasil e que tem nos levado a patamares de qualidade de vida muito superiores. É esse o discurso do governo.
O Rio Grande do Norte e o Ceará receberam autorização do governo chileno para exportar melancia e melão para aquele país. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Chile desta quarta-feira, ontem. Para o início das vendas, falta a assinatura de um plano de trabalho com as responsabilidades dos dois países. A perspectiva é a formalidade ser cumprida a tempo de as exportações poderem começar ainda este ano, em 2013. Segundo o Ministério da Agricultura, o Rio Grande do Norte e o Ceará são os maiores exportadores brasileiros das duas frutas, que em 2012 movimentaram aí 151 milhões de dólares em negócio. Atualmente o Brasil exporta melancia e melão para países como Alemanha, Espanha, Irlanda, Reino Unido, Uruguai, Rússia e Holanda. Olha, a Justiça determina retorno de, no mínimo, 70% dos policiais civis. A categoria está em greve há 23 dias. Mais detalhes com a repórter Gerlane Lima. O desembargador Cláudio Santos, relator da ação civil referente à greve dos policiais civis e dos servidores do ITEP, determinou o retorno ao trabalho do percentual mínimo de 70% da categoria que aderiu à paralisação, devido ao que define a Constituição Federal no que se refere à essencialidade da prestação de serviços públicos. Caso o movimento grevista permaneça no percentual inferior ao que foi determinado, fica estabelecida ainda a multa diária de R$10 mil ao Simpol e o corte no vencimento dos que permaneceram afastados de suas funções. Gerlane Lima, para o RN Acontece. No próximo bloco, eu vou entrevistar a vereadora Amanda Gugel, do PSTU de Natal. Ela defende o passe livre no transporte coletivo para estudantes e trabalhadores em situação de desemprego. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A vereadora Amanda Gugel, do PSTU, defende o passe livre no transporte coletivo para estudantes e trabalhadores em situação de desemprego. Quem vai pagar essa conta, hein? Pois é, vamos saber dela aqui. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Pois é, o passe livre é uma bandeira nacional hoje, inclusive foi um dos principais motivos das pessoas irem às ruas em junho, na chamada Primavera Tropical, né? E como é que está essa discussão hoje no âmbito da Câmara Municipal de Natal? Então, o passe livre, esse tema, ele ganhou visibilidade a partir dessas manifestações de junho e acabou também ganhando a cena de muitas câmaras municipais, inclusive várias cidades já aprovaram a partir de junho. Ah, é? Já tem aprovação em várias cidades? Na Grande Vitória, na Grande Goiás, na Grande Goiânia, em Jaboatão, em Pernambuco. Né? Muitas cidades já vêm aprovando. João Pessoa aprovou também. E a gente está com essa proposta aqui porque, apesar de ter ganhado a visibilidade a partir de junho, essa é uma reivindicação histórica do movimento estudantil. Inclusive, no Rio de Janeiro, já existe passe livre desde a década de 90. Desde a década de 90. Né? Para os estudantes. Então, o que está sendo proposto aqui agora, apesar de parecer muito extraordinário, né? Novo, recente. Muito novo e recente, na verdade não é. É uma reivindicação histórica e nós protocolamos esse projeto, que foi um projeto de autoria coletiva, com a participação dos movimentos, né, de entidades do movimento estudantil, e também foi uma elaboração dos 3 mandatos da esquerda socialista, né, que somos eu, Sandra e Marcos. Marcos do PSOL, Sandro Pimentel, que também é do PSOL, e o seu mandato. E o meu do PSTU. E o projeto, ele prevê também a fonte de financiamento para o passe livre, que custará por ano 70 milhões, né, 70 milhões de reais. Ele vai ser originado por dotações orçamentárias próprias do município, e a gente já está entrando nesse debate no plano plurianual que vai ser discutido na Câmara, e a gente já vai separar apresentar emendas e fazer o debate com os vereadores. Então, quer dizer, na visão de vocês, quem pagaria essa conta era o orçamento público. É o orçamento público? São 2 fontes que a gente está prevendo, né? A gente está prevendo que seja uma parte do financiamento público e a outra parte que a gente acha que essa, na verdade, é a mais importante de todas, porque
coloca o debate do transporte como um direito e não como uma fonte de lucro, né, é a redução da margem de lucro dos empresários. Né? Apesar desse lucro ele ainda não ter sido divulgado formalmente pelo Seturne, o nosso mandato elaborou uma cartilha, inclusive, a gente se debruçou, fez um estudo com o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, que a partir da planilha de custos apresentada pelo Seturne e também do número de usuários do transporte apresentado pelo próprio Seturne, a gente fez um levantamento e viu que esse lucro ele gira entre 60 e 70 milhões de reais por ano, o lucro do Seturne, considerando inclusive a margem de superfaturamento que existe e que já foi comprovada por um estudo realizado em Sergipe, né, pelo Corecon, juntamente com professores da universidade, pesquisadores. A média de superfaturamento apresentado pelas empresas de ônibus é de 20% nos custos. Esse cálculo, então, na visão de vocês, é real? É um cálculo real, né? Agora, infelizmente, não é um número oficial, porque para ser reconhecido como número oficial, teria que ser apresentado pelo Seturne. Mas o nosso material, e eu quero inclusive pedir desculpa, Diógenes, porque não tive a nossa cartilha, ela esgotou e a gente está aguardando aí uma segunda remessa. Uma nova remessa, né? Agora, vereadora, nós vivemos num país capitalista e o sistema de transporte ele é operado por empresas privadas. E as empresas privadas precisam ter lucro, precisam operar no lucro. Como equilibrar essa demanda social, pública, com o lucro e os interesses, claro, das empresas privadas? A primeira coisa que é necessário dizer nesse debate é que nem sempre foi assim. Nem sempre o transporte, que é um direito essencial, assim como a educação e saúde, ele foi explorado como uma fonte de lucro por empresários. Aqui mesmo na nossa cidade a gente já teve o transporte, quando era realizado por bondes, era administrado pelo poder público. Mas a realidade era outra, a demanda era outra. A partir de 1966 foi que entrou a Guanabara com a mudança dessa matriz, que deixou de ser ferroviária para rodoviária, passou a ser permissionário, mas a própria lei orgânica do município, ela prevê que o transporte ele seja gerido e administrado e oferecido e executado pela própria prefeitura e que seja concedido ou permitido a uma empresa privada em situações excepcionais, entendeu? Então, na verdade, o que aconteceu é que a exceção virou regra e a gente passou a achar que isso era natural, que era assim mesmo. De modo que o que nós defendemos de fato é que o município ele retome, né, tome as rédeas aí da situação e que ele execute o transporte, o serviço de transporte público. Mas o município tem condições financeiras de arcar com um compromisso desse porte? Tem condições. Diante da realidade, inclusive, eu até no rádio, num programa que eu tenho no rádio, cheguei a fazer essa pergunta ao prefeito Carlos Eduardo e ele disse que o município não tem condições de arcar com uma despesa milionária desse tipo. A senhora acredita que há condições de a prefeitura absorver esse gasto? Na verdade, o que falta ainda para os governantes, quando se fala na questão de orçamento e de dinheiro público, é dizer assim: existe o dinheiro, mas até agora as prioridades que foram tidas pelos governos, não foram as prioridades que dizem respeito diretamente à qualidade de vida da população. Por exemplo, essa obra da engenheiro Roberto Freire, que já está causando polêmica, já tem movimento se organizando, sobretudo o pessoal da bicicletada, contra a obra que é dita uma obra de mobilidade, que não vai resolver problema de mobilidade nenhum. É uma obra que vai custar 250 milhões de reais. Mas não é uma obra da prefeitura, é uma obra do governo do estado. Então, é uma obra que envolve o dinheiro público, né? E, inclusive, a outra obra, que é a da Mor Gouveia, a prefeitura adquiriu um empréstimo que passou pela Câmara Municipal, né? Assim como todas as outras obras aí do grande evento da Copa, que envolve recursos municipais e que envolve recursos do governo estadual, são obras que não interessam para a população. São obras que não interessam para a população. E realmente, não tem dinheiro para a prefeitura e para o governo do estado para gastar com a Copa do Mundo e com o transporte público de qualidade e a estatização do transporte público. Mas se o governo fizesse essa opção, inclusive em parceria,
do governo estadual com o governo municipal, era possível sim oferecer um transporte público, inclusive gratuito para a população, né? Agora, o que acontece é que não existe a prioridade para isso, né? No caso da sua proposta de passe livre, ela diz respeito aos estudantes e ao desempregado, né? Ao trabalhador desempregado. E dá essa conta aí que a senhora apresentou aqui no nosso programa aqui, 70 milhões anuais, 70 milhões de reais anuais. Exatamente. Que parte, dentro da proposta, seria absorvida pela Prefeitura de Natal, orçamento público, e a outra parte pela redução do lucro dos empresários. Essa é a proposta, né? Qual é a expectativa da senhora para a discussão da licitação do transporte coletivo? Essa proposta chegou na Câmara, mas voltou ainda para a Prefeitura para a realização de audiências públicas. Ela já não deveria estar tramitando na casa, não? Ela vai chegar amanhã, pelas informações que nós temos, que foram as informações vindas aí da CEMOB, ela vai voltar para a Câmara amanhã, né? E a partir são duas coisas essa semana. Essa semana chegou o projeto dos permissionários do transporte alternativo, né? E agora também tem a licitação. Da unificação do bilhete, esse foi um que chegou foi fruto da negociação da prefeitura com os permissionários que ocuparam a prefeitura, que fizeram um grande movimento ali e tiveram isso aí como uma vitória, né, que é a unificação do bilhete, e que também é uma reivindicação das pessoas, dos usuários do transporte, porque realmente fica difícil você estar numa parada de ônibus e ter que estar numa parada, ter que não poder optar entre o ônibus ou o alternativo, só poder utilizar o ônibus porque o seu cartão só é aceito no ônibus. Então foi uma vitória realmente, e esse é um projeto que vai ser votado brevemente. Ele vai passar ainda pela comissão de Constituição. Chegou na terça-feira e a expectativa é que seja votado logo. Que seja votado logo. Em relação à licitação, ainda vão acontecer algumas audiências públicas. São 4 audiências, né? 4 nas regiões, zonas, são 4 zonas. Nas zonas da cidade. E a nossa posição sobre a licitação também é uma posição que destoa um pouco da posição da maioria dos vereadores e até da consciência que existe aí na população. Porque as pessoas acham que a licitação é o que vai resolver o problema do transporte. Vamos agora ter uma licitação que vai ficar tudo resolvido. Que vai ser a panaceia. Em primeiro lugar, a gente está assistindo aí o problema, falávamos aqui um pouco antes, o problema da licitação do lixo aqui em Natal. Em São Paulo, são 254 milhões de reais que foram descobertos aí de esquemas fraudulentos em processo licitatório para o metrô de São Paulo. Né? Então, as licitações, historicamente, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, vai vir aí a questão vai estourar, né? Vai ter o julgamento aí para a questão da ponte Newton Navarro, que foi superfaturada, já existem os relatórios, já estão sendo apresentados e publicizados em relação a isso, e as licitações, elas são, na verdade, um grande espaço para isso, para esquemas fraudulentos, para benefícios aos empresários que estão ali toda licitação, mas é preciso passar por uma licitação para fazer obra ou prestar serviços. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que vai acontecer com a licitação é apenas legalizar e formalizar tudo isso que já acontece no transporte público hoje. Hoje o transporte ele é operado pelas empresas sem que haja a licitação, sem que haja contratos organizados e tudo. O que é que vai acontecer? A licitação vai organizar isso daí, mas não vai resolver o problema do transporte, não vai resolver o problema do aumento da tarifa quando o Seturne bem entende, não vai resolver nada disso. Então, o que nós estamos propondo e que eu acho que seria, de fato, relevante para a população e que atenderia ao clamor que vem das ruas desde junho, as pessoas estão exigindo participar das decisões, estão querendo opinar, estão querendo realmente ser importantes, elas querem ser importantes no processo de decisões para a vida delas mesmas, né? Que elas são as usuárias do transporte coletivo, são as pessoas que estão lá na rua, não são os vereadores, né? Os vereadores, eles não utilizam o transporte coletivo, nem os deputados, nem o prefeito também. Então são as pessoas que têm que dizer, e nós estamos propondo que seja realizado um plebiscito, né? Já protocolamos esse decreto legislativo, que seja realizado um plebiscito para que as pessoas possam opinar sobre o que seriam, de fato, diretrizes e princípios para o transporte público do município de Natal. Não seria uma coisa muito complexa para você fazer isso, fazer essa pergunta à população? Não, a gente está apresentando 3 perguntas que são bem objetivas e rápidas. São 3 perguntas. 3 perguntas. A primeira é se as pessoas acham que o transporte deveria
ser operado por empresas privadas ou se deveria ser operado pelo poder público. O que as pessoas acham, né? E aí, você acha que deveria ser operado pelo sistema privado, sim ou não? Ou pelo poder público, sim ou não? Uma das duas perguntas, né? A segunda é se as pessoas acham que o transporte público, sendo um direito essencial, se ele deveria ser pago ou gratuito, né? E a terceira é se o controle desse serviço, se ele deveria ser exercido por apenas uma pessoa, no caso é o prefeito, né, que enfim, quem controla as questões na cidade, se deveria ser controlado apenas pelo prefeito ou se deveria ser controlado por um conselho popular, em que os usuários pudessem opinar e decidir sobre as questões relacionadas ao transporte. São 3 perguntas, né? O que há de essencial, e a partir disso daí, o que nós consideramos que são realmente diretrizes e princípios para o transporte, aí se discutiriam as outras questões. Né? Quer dizer, mas antes da licitação, deveria se fazer o plebiscito, na sua avaliação? Na nossa opinião, a opinião do nosso mandato é isso, né? A gente acha que deveria ser realizado o plebiscito porque a licitação, por mais que aconteçam os debates, né? O debate e as audiências públicas, elas dão uma aparência de que há um processo democrático ali, mas no final das contas, a licitação ela vai acontecer com aquele texto que existe ali, a não ser que a gente consiga, mais uma vez, que as pessoas consigam fazer grandes mobilizações como as de junho, para pressionar e com uma pauta bem objetiva, né? Ela vai ser aprovada com o texto que a prefeitura quer, certo? Os vereadores na Câmara, o prefeito também tem maioria na Câmara, são 21 vereadores que nas últimas votações sistematicamente têm se posicionado favoráveis às propostas do prefeito, a não ser os vetos, porque os vetos realmente são um escândalo, são ridículos, assim, os vetos do prefeito que têm sido derrubados, mas as outras propostas de interesse do governo têm sido aprovadas com facilidade. Então, pela sua avaliação, a licitação, a aprovação dela é favas contadas, são favas contadas. Com certeza. A senhora pretende participar das audiências públicas nas zonas da cidade, nessa discussão sobre transporte coletivo? Eu vou ainda refletir um pouco sobre isso, porque eu acho que a audiência é importante, sim, para ouvir a população, mas a partir do momento que a audiência acontece, dá a entender que houve um processo democrático e agora as pessoas foram ouvidas e pronto. Mas, na verdade, elas precisam ser ouvidas e as reivindicações precisam ser atendidas, né? E aí, você, na verdade, dá credibilidade a um processo. E aí eu vou discutir ainda a minha participação, ver se realmente vai ser interessante ou não. Vereadora Amanda Gurgel, o prefeito do Carlos Eduardo sancionou uma proposta, a LDO, que prevê aí 30% de gasto com a educação. Uma emenda de sua autoria. Para uma novata, foi um grande avanço, um grande sucesso, um grande êxito, né? Verdade. Fiquei bem satisfeita. O que está previsto? Com essa aprovação. O que é previsto hoje na lei orgânica do município é que seja investido pelo menos 25% da arrecadação do município na educação. Sim. Né? Os governos, ora, atendem a esse dispositivo legal, ora não atendem, né? Nem sempre é investido esse mínimo. Desde 2005, existe no Plano Municipal de Educação essa meta do investimento de 30%, que é superior ao que está visto que está definido na lei orgânica, né? E o que nós fizemos foi isso, foi apresentar uma emenda que, na verdade, cobra, né, do poder público que invista aquilo que já é uma meta desde 2005. Então, foi aprovado, né? A gente acha que foi foi importante que a Câmara de Natal tenha entendido que essa também é uma reivindicação das pessoas, é uma reivindicação que vem das ruas. Quer dizer que a senhora acredita que o clamor das ruas também ajudou a mobilização, e porque a educação já está pautada há um bom tempo, né, Diógenes? Porque a gente chegou a uma situação tão precária e caótica em todos os sentidos. Agora a gente está vendo esse aumento aí da violência dentro da escola, o que é uma tragédia, na verdade. De morte professor, né? Como a gente assistiu recentemente. E essas questões todas, elas passam necessariamente pelo investimento, entendeu? Não dá para você
qualificar o professor sem oferecer formação continuada, o que gera custos. Não dá para você convencer um aluno a ficar numa escola superlotada, com estrutura precária. Então, assim, a educação ela vem sendo pautada já há muito tempo. Então, é um apelo, na verdade. A educação é um apelo em si. E a gente acha que também foi isso que levou à aprovação e também à sanção por parte do prefeito. É isso aí. Conversei com a vereadora Amanda Gurgel aqui no nosso programa. Obrigado, Amanda, por sua presença aqui no nosso RN Acontece. Obrigada, Diógenes. Eu queria convidar as pessoas para a audiência pública que nós vamos realizar no dia 5 de setembro, às 9 horas, lá na Câmara Municipal. É para discutir o passe livre, a fonte de financiamento, para que não reste nenhuma dúvida e para que as pessoas possam opinar sobre isso também. E amanhã, no dia 30, é um dia nacional de paralisações, unificando aí as lutas de junho e as greves, que são muitas que estão acontecendo aqui no nosso estado, com a concentração lá na Praça do Relógio, na Alecrim, às 8 horas. Depois dos recados de Amanda Gurgel, né, a gente está encerrando. Obrigado, Amanda, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a todos. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o publicitário Biratã Bezerro, Bira. Um abraço também para a Canindé Maia. Um abraço para o Júlio Rezende. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fique agora com a Band Mulher, Cila Freire, na sequência. Até amanhã.